Sejam bem-vindos ao ciclo de videoconferências CICAD 2021, que terá lugar até ao final do ano. Vamos então dar início à videoconferência CICAD, o cérebro humano e os comportamentos aditivos e dependências, o cérebro infeliz, a saúde e as dependências, que será dinamizada pela professora doutora Manuela Grazina. Manuela Grazina tem um vastíssimo currículo de atividade científica e docência nas áreas da bioquímica, genética, neurociências e medicina personalizada e de precisão. É especializada em genética bioquímica, genética humana, neurociências, farmacogenómica e biogenómica. É doutorada em Ciências Biomédicas na área de Genética. É professora auxiliar com nomeação definitiva na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, em estreita ligação com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sendo líder do grupo de investigação que, entre outras, desenvolve investigação em doenças neuropsiquiátricas, particularmente dor e toxicodependências. A moderação desta sessão estará a cargo da doutora Graça Vilares, mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses, assistente graduada de Psiquiatria da carreira especial médica e com subespecialidade de Psiquiatria Forense e formação Grupo Analítica pela Sociedade Portuguesa de Grupo Análise. Atualmente, com o cargo de Diretora de Serviços de Planeamento e Intervenção do CICAD, é membro da direção do Colégio da Competência em Adictologia Clínica da Ordem dos Médicos. Participa regularmente como preletora em reuniões científicas nacionais e internacionais. Para dar início à videoconferência, temos entre nós o Dr. João Golão, Diretor-Geral do CICAD e Coordenador Nacional, a quem saúde e passo desde já a palavra. Bom dia, Dr. João Golão. Muito bom dia, obrigado Lúcia, muito bom dia a todas e a todos. E eu, depois desta apresentação, eu acho que o facto de termos um número recorde de inscrições para esta videoconferência é um bom indício da popularidade e do prestígio que tem entre nós, ou em todo este meio profissional, da professora Manuela Grazina. Que é sempre um gosto ouvir, porque tem o condão de tornar coisas extremamente complexas e complicadas acessíveis ao comum dos mortais, porque diz as coisas, explica as coisas com uma tal clareza e com uma tal vivacidade que é verdadeiramente um gosto ouvi-la, assistir às suas conferências. Portanto, é com muito, muito gosto que, em nome do CICAD, lhe dou as boas-vindas a esta videoconferência. Agradeço também à doutora Graça Vilar fazer a moderação, que não é fácil, não é fácil. Moderar uma conferência sua não é fácil porque habitualmente os moderadores procuram explicitar, procuram ir à procura daquilo que ficou menos claro, mas no final das suas conferências as pessoas ficam com a sensação de que afinal é tudo tão evidente, tão linear, que é difícil encontrar esses pontos a explicitar. Eu não quero ocupar muito, vai ser, nós estamos aqui para vos ouvir, para ouvir em particular a si, professora Manuela Grazina. Agradeço-lhe mais uma vez estar connosco, agradeço aos nossos serviços, ao DMI e à formação, a organização deste ciclo de conferências que tem vindo a ser um enorme sucesso, do qual muito nos orgulhamos e que provavelmente, mesmo depois de acabar este período negro que estamos a viver, vamos tentar manter na agenda a realização de conferências por esta via, porque permite, de facto, números que de outra forma não... Números de assistentes, permite-nos chegar a pessoas que de outra forma não conseguiriam assistir e, portanto, provavelmente iremos dar continuidade a isto. Mas depois, logo veremos. Para já, bom dia a todos, uma boa conferência e eu por aqui fico, tenho a sorte de hoje conseguir, penso eu,
ficar para assistir a toda a conferência e terei muito gosto nisso. Portanto, Lúcia, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado e até já. Doutora Graça Vilar, passo-lhe Muito então bem, a palavra como moderadora deste evento. muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. Realmente é com felicidade, não, aproveitando mesmo o título, sinceramente, primeiro porque tenho uma enorme admiração pela professora Manuela Grazina, de quem também sou amiga, gostamos muito de partilhar uma série de coisas na nossa vida e, portanto, este momento, ao contrário daquilo que toda a gente pode pensar que isto é difícil, não, eu tenho a vida facilitadíssima, eu tenho mesmo tudo muito facilitado, porque ela, para além de minha amiga, para fazer as coisas brilhantemente, porque é brilhante, vai ser mesmo muito bom e é muito interessante todo este conceito que aqui é apresentado. Digamos que é um desafio, não deixou de ser um desafio. Nós pensámos como é que íamos traduzir e pôr aqui sobre a mesa um conceito que é associarmos o cérebro que é, por excelência, um órgão tão particular da nossa vida, e como é que a professora Manuela Grazina, com toda a sua experiência, a sua investigação, o seu conhecimento na área das neurociências, nos traz aqui um conceito em termos do entendimento, não só das patologias associadas ao consumo de substâncias ou não, mas também introduz aqui qualquer coisa que, se calhar, também é motivo de estarmos todos muito presentes aqui, a querer ouvi-la e aprender, essencialmente, que é um conceito de como é que nós todos estamos na vida, o que é isto da felicidade, o que é ser feliz, não é? Como é que o nosso cérebro, aquele win que está entre parênteses, nós todos queremos deixá-lo cair, preferimos um cérebro de uma forma que possa permitir-nos estar felizes, e como é que o aparecimento das substâncias ou de outros comportamentos pode modificar toda esta forma de estar. Ora bem, é importante pensarmos no cérebro e a investigação que a professora Manuela Grazina tem feito ao longo de todos estes anos obriga-nos também a pensar e, de alguma forma, se calhar, mais uma vez eu digo, a motivação porque é que todos estamos aqui é porque, através de todo este conhecimento, vamos podendo ser capazes de cada vez mais percebermos esta complexidade do que é o adoecer de alguém com problemas de comportamentos aditivos e dependências, que sabemos que o cérebro, sendo um órgão vital da nossa vida, como é evidente, não somos só cérebro, somos muito mais para além de cérebro, mas a base para nós conseguirmos perceber toda esta complexidade, acima de tudo, sermos capazes de ter a compreensão do que é o ser infeliz ou o adoecer automaticamente, com o facto de ter contacto ou com substâncias ou com outros comportamentos, e o que é que isso vai fazer, não só no nosso cérebro, como é natural, como também em termos da resposta, o que é traduzido pelo comportamento, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, como é que nós existimos connosco próprios e como é que nos relacionamos com os outros. Portanto, toda esta complexidade, eu vou dar aqui a palavra já à professora Manuela Grazina. Eu acho que, se assim concordar, eu também vou pautando algumas questões que possam ser colocadas, ou então, a dada altura, posso também intervir no sentido de exaltar algum aspecto que a professora Manuela tenha apresentado, se assim concordar, para criarmos aqui mais uma dinâmica e ser mais fácil para todos. Eu acho que podia ser mais interessante, se assim concordar. E neste momento, eu daria mesmo já a palavra à professora Manuela Grazina e vamos todos, sinceramente, ouvir, receber, que é muito importante, com humildade, todo o saber da professora Manuela Grazina e também humildemente lhe podermos colocar as nossas dúvidas. Muito obrigada, professora. O palco é seu, que neste caso é o palco virtual. Do ecrã. Então, muito bom dia. Para mim, eu estou muito emocionada com as palavras tanto do Dr. Golão como da doutora Graça
Estou mesmo muito emocionada, isto vai ser difícil hoje. Agradeço essa vossa generosidade, primeiro de me convidarem, para mim é uma honra poder participar no vosso evento e dou-vos os parabéns pelo esforço que têm vindo a fazer ao longo de muitos anos para mudar o panorama não só nacional, mas também internacional, no que diz respeito às dependências e às adições. E também o vosso esforço para que elas sejam melhor compreendidas e para que a intervenção seja mais eficaz. E, portanto, para mim é uma honra estar aqui e espero poder trazer mais uma semente que possa realmente fazer alguma diferença. Portanto, isso também far-me muito feliz se puder contribuir humildemente para a vossa causa e para os vossos propósitos. E agradecer este convite, obviamente, dar-vos os parabéns por todo o trabalho e também por mais esta iniciativa, e não posso deixar de colocar aqui também um agradecimento especial ao Dr. Manuel Cardoso, que também me contactou e também é responsável por eu estar aqui, portanto, muito obrigada. À doutora Graça, especialmente as palavras amáveis e amigas, é uma honra ser sua amiga, muito obrigada pela partilha que temos vindo a fazer juntas também, e obrigada, portanto, ao Departamento de Formação e a todas as pessoas que realmente fazem com que tudo isto seja possível e aconteça. E obrigada a todos os que se inscreveram e pelo voto de confiança. Portanto, isto vai ser mais difícil ainda, mas vou tentar corresponder da melhor forma. Confesso que tenho alguma dificuldade nestes palcos virtuais, porque eu preciso de pessoas. Nós, seres humanos, o nosso cérebro precisa das pessoas, do espaço físico, das dimensões tridimensionais, desculpem o pleonasmo, mas precisamos dessa tridimensionalidade das presenças dos objetos para que o nosso cérebro seja capaz do reconhecimento do espaço e se organize. Isso de facto é fundamental. Nesta adaptação que temos de fazer ao virtual, temos de ter muito cuidado, mas eu depois já falarei disso a seguir. Uma outra necessidade que temos como seres humanos e especialmente no que respeita ao funcionamento do cérebro, tem a ver com uma parte essencial do reconhecimento das emoções na expressão facial do outro, dos outros. Isso é fundamental para o nosso cérebro organizar o seu GPS emocional. Isso faz-nos muita falta e é com certeza uma das grandes consequências nefastas do isolamento, que não tem que ser distanciamento, mas apenas isolamento. E eu acho que, por vezes, quando se colocam estes conceitos nos mídia, a forma como eles entram depois nas pessoas e as pessoas o entendem, quando se começou a falar de distanciamento social, automaticamente isso entrou nas pessoas de uma forma muito enraizada, afastou as pessoas umas das outras. E isso é terrível, porque o isolamento não é sinónimo de distanciamento. Portanto, deixo aqui também este repto, esta reflexão, para que possamos ajustar também algumas normas, alguns comportamentos, para depois não haver consequências mais drásticas para a saúde mental das pessoas visadas, portanto, que têm que estar em isolamento, mas não necessariamente distanciadas umas das outras. Foi uma das grandes vantagens destes palcos virtuais, foi essa possibilidade de combater esse distanciamento. Mas eu estou aqui para falar um bocadinho mais do cérebro. Eu não vou falar muito como faria, ou não vou falar tanto como falaria numa sessão presencial, portanto, vou falar menos um bocadinho e a seguir a sugestão da doutora Graça Vilar para depois podermos ter um bocadinho mais de interação. Portanto, vou deixar alguns reptos para depois podermos desenvolver em discussão, que acho que é de facto muito mais interessante e dinâmico, para que a distância não seja tão grande, apesar de estarmos longe. Então, começando pela felicidade. Todos precisamos de ser felizes, não é? Todos procuramos algo a que chamamos felicidade, mas que traduz, no fundo, um conceito relacionado com a nossa própria sobrevivência.
nós precisamos de estar em paz de vez em quando, de sentir tranquilidade, de sentir um bem-estar com aquilo que fazemos. Sim, eu fiz isto bem, eu estou bem, eu sou apreciado, eu sou valorizado e estou bem, sinto-me bem. Esta sensação de bem-estar, a que nós chamamos felicidade, é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde mental, que é crucial para estarmos, de facto, bem na vida. Até porque o funcionamento do nosso cérebro influencia todo o organismo. Temos o exemplo do stress, de que toda a gente fala, o stress faz mal, o stress faz mal. Mas eu, enfim, o bichinho de cientista enraizado para aí desde os 5 anos de idade, comecei a questionar sobre tudo, para, enfim, trabalho de todos os que me rodeavam, especialmente os meus pais. Eu queria saber tudo, a razão de tudo, e essa foi mais uma frase que me intrigava. O stress faz mal, mas o stress faz mal porquê? O stress faz mal porque quando nós somos colocados numa situação em que estamos a sentir essa pressão, a que chamamos stress, há uma série de moléculas que se produzem no nosso organismo. E essas moléculas vão influenciar toda a química do nosso cérebro e vão causar, por exemplo, neuroinflamação. Portanto, vão ativar os nossos alertas, os nossos sinais de perigo e vão-se libertar substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas dão-nos mal-estar, mas nós devemos agradecer pelo mal-estar que sentimos de vez em quando, porque isso são os sininhos a dizer para. Nós sentimos-nos mal para que o organismo possa parar e terminar com os efeitos nefastos. É como o álcool. O álcool, quando entra no nosso organismo, é metabolizado a uma substância que se chama acetaldeído, que é um sino fantástico, porque dá mal-estar, dá náusea, que é tóxico, e é o aviso. O problema é que nós às vezes não ouvimos os sininhos e insistimos em seguir por aquele caminho que nos vai trazer esse mal-estar, essa toxicidade. Mas há aqui uma dicotomia. Então, se traz mal-estar, porquê é que nós vamos atrás? Porquê é que vamos procurar? Se nós, em termos básicos da nossa sobrevivência, precisamos desse bem-estar, portanto, precisamos de ativar no nosso cérebro o sistema límbico, onde está a amígdala, o núcleo accumbens, onde se liberta a tal molécula de que toda a gente fala, a dopamina, que nos faz sentir o prazer, o bem-estar, a serotonina, que nos faz sentir boa disposição, e então somos inundados pela libertação dessas moléculas e sentimos-nos bem. Mas também temos impulsos que temos que gerir. Não é? Se nós estivéssemos sempre a libertar dopamina e serotonina, ficávamos completamente psicóticos, especialmente a dopamina. E a psicose é uma coisa terrível. É uma doença mental muito grave, em que, de facto, deixamos de estar na realidade, deixamos de ser nós mesmos, deixamos de nos reconhecer e os outros também já não nos reconhecem. Então, o que é que se passa aqui? Que dicotomia é esta de felicidade e infelicidade, já que nós sabemos que as toxicodependências, as adições, são reconhecidamente uma doença grave do cérebro. As toxicodependências são doenças neurodegenerativas, porque tanto a exposição crónica ao álcool como às substâncias de abuso destroem, matam os neurónios, destroem o cérebro. O cérebro, se nós olharmos para uma imagiologia funcional tridimensional, uma imagiologia do cérebro colocada em imagem em 3 dimensões, o cérebro fica roto. Faltam lá células que morreram, que há uma toxicidade química direta, não é só uma desregulação das vias de base que nos regulam as emoções, os impulsos, a resposta ao stress, ao medo, às dores, ao bem-estar. Portanto, nós temos que encarar estas doenças como uma desregulação grave, uma perda grave da funcionalidade. E não deixa de ser
toxicodependente quem quer. Não é possível. Porque e nós temos que fazer este esforço de comunicação científica para aumento da literacia científica, e é por isso que eu aqui estou e respondi ao vosso desafio, apesar de facto ser complicado para mim, já em termos de agenda, mas não pude deixar de o fazer, é quase uma obrigação moral que eu sinto de o fazer, porque nós temos que transmitir o conhecimento, as pessoas têm que perceber que não deixa de ser toxicodependente quem quer. Então, porquê é que não deixa? Se sabe que lhe faz mal, se já sente que está a ficar degradado, porquê é que não deixa? O que é que se passa então no cérebro? Portanto, eu já falei um bocadinho do sistema límbico, da amígdala e dessas estruturas em que se liberta especialmente dopamina, muitos outros neurotransmissores, mas especialmente a dopamina, que se for em excesso causa realmente danos graves, nomeadamente a psicose, que é uma das consequências que surge dos consumos de drogas de abuso, até de cannabis, porque não há drogas leves nem pesadas, há as drogas que matam mais rapidamente ou mais lentamente ou causam danos mais graves do que outros, porque todas elas causam danos, não matam é com a mesma intensidade nem com a mesma velocidade, mas desregulam. E esta via fica altamente desregulada. Porquê? O nosso cérebro, naturalmente, para nos manter felizes e a sobreviver com uma saúde mental equilibrada, tem uma forma de travar este excesso de dopamina, que é ativar aqui o córtex pré-frontal. Portanto, lá de dentro desse sistema límbico há projeções, há neurónios que vão comunicando com essas substâncias químicas que são os neurotransmissores, uma espécie de reação em cadeia até chegar aqui e é ativado um sinal de volta em que se liberta GABA, o neurotransmissor travão, que diz à dopamina, fica aí escondidinha, que o cérebro precisa descansar um bocadinho. Portanto, estes sistemas on e off, ligar, desligar, são essenciais para o equilíbrio e, portanto, para a nossa saúde mental. Então, isto funciona naturalmente. Eu, nas minhas palestras, muitos dos que já me ouviram sabem que eu dou aquele exemplo dos sapatos, não é? A impulsão que faz libertar aquela dopamina toda para o prazer, e quando se antevê o prazer dos sapatos novos e vou comprar, não vou comprar, aquela impulsão porque antevejo o prazer de usar os sapatos novos e, sobretudo, de alguém me dizer, ai, que bonita que tu ficas. Agora é um bocadinho mais complicado. Nem dá vontade de comprar sapatos, não é? Estamos isolados, mas posso dizer, eu uso saltos altos em casa na mesma. Pelo menos assim não me sinto tão em baixo. Isto é uma brincadeira, mas realmente só para vocês perceberem melhor como é que este mecanismo funciona. E nós, quando temos uma impulsão, seja com a brincadeira dos sapatos, mas aqui que nos interessa realçar, seja para os consumos, nós temos de processar esse estímulo, esse impulso. Então, qual é a diferença? Se eu consigo não comprar todos os sapatos que vejo, porque penso, tenho ali ao lado a placa das memórias, o meu hipocampo, que tem a minha experiência de vida, a minha capacidade de ter integrado conhecimento pela educação, pela instrução, que me diz, tu não precisas, já tens muitos, tens várias coisas à tua volta, em que podes pegar para te sentir bem, para ter sensação de bem-estar sem precisares comprar mais uns sapatos. Essa é a comunicação ao córtex pré-frontal, ao nosso travão, vai modulando, regulando este impulso, que nos impede, por um lado, de ficar psicóticos, por outro, de ter os impulsos desregulados. Então, o que é que se passa nas drogas de abuso? Que não se consegue fazer isto. Se eu tivesse de definir as dependências assim de uma forma muito, muito simplificada, é a doença em que a vontade está avariada. Ou seja, não é possível nessas doenças fazer este circuito com o travão a funcionar. Porquê? É como se fosse uma tesourinha que vai ali cortar essas ligações que fazem esta comunicação. Porquê? Porque esses neurónios começam a morrer. Começam a morrer e é como um acelerador em contínuo sem o travão funcionar. E esse acelerador em contínuo vai impelir para esse excesso de impulsão que vai à procura desse estímulo do prazer.
E depois, como os neurónios vão morrendo, vão deixando de existir, a necessidade de repor esses níveis de dopamina continuamente para essa sensação de prazer, e ainda por cima fica na memória das células como o circuito do prazer e, portanto, vai sendo cada vez mais ativado e, portanto, ocorre esse excesso de dopamina que depois causa a ideação paranoide e muitas vezes, muito frequentemente, a psicose que lhe está associada. Mas, em alguns pontos, a pessoa ainda tem a consciência do que lhe está a acontecer, da degradação em que está a incorrer e não consegue travar. Não consegue porque está doente. E nós, na nossa sociedade, temos que encarar a dependência como uma doença. Só assim é que é possível intervir. E, portanto, a pessoa pode-se pensar, então, mas se tem tanta dopamina, pronto, se calhar está feliz na mesma. Mas não, porque não está a consumir 24 horas por dia para apaziguar essa sensação. Tem momentos de pausa em que sente os efeitos da privação, que é precisamente a antítese de qualquer bem-estar que se possa sentir. E estão aqui, de certeza, muitos profissionais que me estão a ouvir que já visualizaram isso, eu também já vi, e sem dúvida que é terrível e, portanto, não é agradável. Podemos lhe chamar a infelicidade extrema com alterações graves a nível todo o organismo, não é só o mal-estar do cérebro. E, portanto, muitos de vós sabem daquilo que eu estou a falar e é realmente dramático assistir. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos semear o conhecimento, é com esse propósito que eu também ia às escolas quando era possível, e aqui com os jovens o efeito presencial é muito necessário e forte, e de certeza que retomarei essas atividades, é semear conhecimento, porque nós o que podemos fazer, mais do que intervir depois, é prevenir, porque a escolha de experimentar é livre, e é tanto mais livre quanto mais conhecimento houver. Porque esse conhecimento fica lá plantado no hipocampo, na gavetinha das memórias, que nós vamos abrir quando sentimos uma impulsão para tomarmos uma decisão. Mas isto não é possível de fazer em qualquer idade. O cérebro tem que ter a sua maturidade própria. O estabelecimento das ligações e estas interconexões fazem-se com treino, por isso é que a educação, a instrução, a literacia científica é tão importante, porque é com essa integração de conhecimento, é com base nela que nós vamos tomar as nossas decisões. Mas nós só conseguimos fazer isto mais ou menos aos 21 anos de idade. Claro que uns antes, uns depois, outros nunca, mas em média, sem estereótipos, em média é assim que funciona. Portanto, há dados científicos que nos mostram isto. Então, nós temos que apostar muito nesta literacia para que, de facto, cada vez mais os jovens possam tomar decisões conhecendo o seu cérebro, o seu corpo, que vai determinar depois todo o seu futuro. Claro que nós sabemos, e vocês melhor do que ninguém, os que trabalham nesta área, o CICAD, antigo IDT, e portanto todas as unidades de desintoxicação sabem que é possível desintoxicar, como é óbvio. E dou os parabéns a todos pelo empenho, pela entrega a esta causa que é tão importante. E a probabilidade de desintoxicar vai ser tanto maior quanto mais nós conseguimos substituir a memória que está lá, enraizada, do prazer de consumir, pela memória do prazer de não consumir. Tem que ser apresentada como uma vantagem, não como uma condenação. E aí sim, de certeza, vamos ter muito mais sucesso.
E para terminar esta minha intervenção, eu gostava só de abordar aqui um outro aspecto das dependências e das adições, e que nós temos que estar preparados para uma vaga que aí vem, que é a dependência do digital. Existe, já é uma realidade. Eu lembro-me de quando o meu filho era adolescente, de me dizer: vocês têm que me tirar o telemóvel de vez em quando, porque isto é um bocado viciante. Portanto, eu, com 12, 13 anos já me dizia isto. E agora, nós com a pandemia, ajustaram-se, enfim, as abordagens pedagógicas para o virtual. Foi necessário, mas tem que se ter muito cuidado. A exposição não pode ser nem demasiado longa, nem ser demasiado intensa, tanto na interação direta como depois os trabalhos, os chamados TPCs, as tarefas, os trabalhos de casa, se forem ainda no virtual, como são tarefas, o trabalho traz algum desconforto ao cérebro. Não é, nós, naturalmente, e também tem a ver com as leis da entropia do universo, a chamada lei do menor esforço, enfim, empiricamente designa aquilo que é a lei da entropia, que é tudo tende para o caos com o mínimo gasto de energia. Ou seja, se nós tivermos uma casa e não formos fazendo reparações, ela acaba por se desmoronar. Tem a ver com as leis da física, com a entropia do universo. É naturalmente assim. Como é que isso se combate? Com trabalho, com energia, mas esse investimento de energia, de facto, requer um grande investimento. E não é fácil. Se um adolescente não consegue ter ativo o córtex pré-frontal para travar impulsões e tomar decisões, é mais difícil investir essa energia. E então só se consegue, por isso é que os pais são muito necessários, né? para colocar os travões a funcionar, ir treinando os travões para depois eles funcionarem. E portanto eu deixava aqui uma grande chamada de atenção para que os TPCs e os trabalhos extra-aula não sejam também virtuais, porque nesse esforço de trabalho que é feito, se for em espaço virtual, facilmente deriva, porque está ao alcance de um clique, ir buscar um jogo, ir buscar diversões que também por ali habitam. É fácil, está à distância de um clique. Estamos a facilitar um caminho para a adição, porque depois, como é um passatempo, como é, e o jogo online, o jogo virtual, está preparado com estímulos visuais muito específicos que vão estimular a adição. Portanto, vão causar a libertação de dopamina, o prazer rápido, portanto, o risco de adição é elevadíssimo. E nós estamos, por um lado, a tentar resolver os aspectos negativos da pandemia para que a pedagogia não pare, para que o ensino não pare, mas atenção, porque podemos estar a criar aqui todo um ambiente propício para a adição ao digital. E eu tenho a certeza, tenho já várias evidências, tenho falado com escolas, com professores, tenho já várias evidências de que isto está a acontecer, porque mesmo nas aulas virtuais os alunos estão cada vez menos atentos, respondem cada vez menos ao longo do tempo. E, portanto, isto é um alerta enorme que eu deixo aqui, que temos de ter mesmo muito cuidado, porque nós penso que ainda não temos experiência suficiente, até não tem a ver só com a experiência da abordagem, porque da vossa abordagem, das décadas de experiência que os profissionais portugueses nesta área têm, em que o antigo IDT e agora SICAD têm de facto tido um papel muito preponderante, a experiência é grande. O conhecimento científico sobre como é que a desregulação ocorre é que talvez ainda não seja que não é de certeza tão grande e tão vasta como é para as outras adições e, portanto, a abordagem pode ser um pouquinho mais difícil e, portanto, requer de nós um esforço maior. Deixava aqui este alerta e terminava só esta parte dizendo que todos nós
temos um superpoder. Digo isso também sempre. Todos nós temos a capacidade de mudar o mundo, porque o nosso cérebro é moldável. E, portanto, nós aqui a interagir com os outros, uns com os outros, o nosso cérebro já se está a moldar um bocadinho. Menos do que na forma presencial, mas, contudo, ainda possível, sempre. E, portanto, não se esqueçam, as sementes que eu espero ter deixado aqui e espero não ter defraudado as vossas expectativas, nem ficar demasiado aquém dos objetivos de quem me convidou, mas deixar aqui umas sementes para que cada um de vós também possa semeá-las à vossa volta e termos os nossos jardins de esperança verdes e brilhantes, e agora com a primavera tão próxima a florescer ainda melhor. Obrigada e bem-aja. Muito obrigada, professora Manuela Grazina, embora eu tenha aqui já algumas coisas para agarrá-la. Ora bem, eu deixei espaço. Exato. Eu acho que a função, exatamente como a professora transmitiu aqui, é realmente esclarecermos e informarmos as pessoas e também atendendo à diversidade dos participantes, que para além dos que trabalham diretamente nesta área muito específica, há outros, se calhar também por interesse, e que acho que é muito importante, e porque querem conhecer. Eu acho que a professora falou aí de aspectos que são relevantes também pautarmos e acentuarmos bastante, que é, por exemplo, entender-se que o problema das adições não é uma doença da vontade, não é? Aquela história, ele ficou com aquele problema porque quis, ao contrário, por exemplo, do conceito que a professora Manuela Grazina falou, da sua investigação e perceber que as adições, digamos que de alguma forma têm aspectos comuns com outras doenças neurodegenerativas, não é? Mas se calhar no comum dos mortais que menos sabe, e até ainda, infelizmente, entre alguns profissionais de saúde, não é? Ainda alguns profissionais de saúde, acharem que, bem, mas o processo desta infelicidade ou deste adoecer foi da dita responsabilidade do próprio. Isto é uma coisa que está sempre muito pautada, não é? A droga não caiu do céu. As pessoas não têm comportamentos aditivos porque foram obrigadas a tê-los, não é? Ao contrário de uma outra doença neurodegenerativa, há uma vitimização. Coitada, a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, é tudo uma vitimização, não é? Um sofrimento, ele não teve nada a ver com o assunto. Aqui em relação a esta, não é? À abordagem que estamos a fazer, digamos que há sempre aquele marco que está constantemente a pôr-se na pessoa. E é a responsabilidade de todos, não é? E da comunicação que a professora agora aqui fez, que é exatamente combater-se esta ideia, e tão claramente explicou as alterações que vão acontecendo, não é? Nomeadamente no cérebro, e essas alterações é preciso tempo, também porque ninguém fica de um momento para o outro doente do ponto de vista de consumir uma substância. Não é bem assim, com algumas pode-se ficar, porque não sabemos da vulnerabilidade, como a professora muito bem falou, nomeadamente dos canabinoides. Porque há um aspecto que é muito importante que a professora exaltou aqui, que é a necessidade e o bem-estar que nós todos almejamos, quer dizer, nós todos desejamos viver com saúde, com bem-estar, com felicidade, e nomeadamente com bem-estar da nossa saúde mental, para conseguirmos muito estar com o outro. E aqui eu estou a introduzir o outro porque queria de alguma forma também perguntar, em termos do estudo que a professora tem feito, é que nós pensando que, nomeadamente no caso das substâncias que causam estas alterações no sistema nervoso, como é que, porque nós sabemos que as alterações são diferentes de pessoa para pessoa. E também sabemos que há pessoas que, em termos das emoções, dos pensamentos, dos seus comportamentos, a existência do outro pode ser uma atenuação, um acompanhamento ou até um agravamento da doença. É que nesta doença, aqui o outro também tem um papel muito importante, não é? Sem dúvida. Como a professora falou, por exemplo, dos jovens. Com certeza que se no processo de desenvolvimento acontecer a possibilidade, como referiu, do reforço do positivo, da valorização, do acompanhamento tão simples como agora nos alertou, não é? Dos jovens,
os trabalhos de casa, olha, por exemplo, o que é uma parte poder-se fazer com alguém na presença com eles. Mas não seja falar, porque às vezes depois da fase em que eles estão, pois às vezes não querem nada lá os pais com eles, como é evidente, mas vão ter que estar, vão ter que pôr esse limite, não é? E portanto, se calhar era um bocadinho importante, eu acho que se era possível a professora poder explicar isto do cérebro, quando há bocado diz, fica uma espécie de buracos. O que é que isto traduz para as pessoas também, os colegas, os profissionais que não têm tanta especialização nesta matéria, também perceberem o que é que acontece no nosso cérebro face a esses buracos. Então, eu tenho estes buracos, e então o que é que eu deixo de ser capaz de? Se calhar desafiava para também nos dizeres. Muito bem. Então, pegando aí em alguns pontos, eu pego primeiro na questão de não sermos todos vulneráveis da mesma forma. O facto é que nós somos codificados naquilo que se chama o genoma. É o nosso código de instruções. Portanto, herdamos os cromossomas, que toda a gente já ouviu falar, um cromossoma do pai e outro da mãe, e depois as mães dão o tal adicional do DNA mitocondrial das nossas centrais energéticas, que têm também lá um bocadinho de material genético para que se formem algumas das peças das fábricas de energia que são essenciais para que tudo isto funcione. Uma energia que se chama ATP e que nós produzimos então nessas mitocôndrias e que tem esse bocadinho de material genético. Mas o restante do material genético vem de facto do núcleo e essa informação vem metade do pai, metade da mãe. Portanto, quando se juntam os gametas, o espermatozoide e o óvulo, junta-se esse material genético no núcleo das células. Portanto, se nós pensarmos numa casa com as várias divisões, é escolher uma delas e é o núcleo. E aí está a máquina que vai, ao ser traduzida, vai produzir tudo aquilo que é necessário para que as células se multipliquem, se dividam e depois deem origem a algo que de facto me espanta sempre, que é o funcionamento da natureza para formar um novo indivíduo. São trilhões de células e as mesmas instruções começam a ser lidas de formas diferentes em diferentes células para dar origem a diferentes órgãos, porque o fígado e o coração não são iguais. Portanto, é a forma como se leem aqueles pedaços de código que de facto não é igual em todas as células. Portanto, há partes que começam a ser traduzidas num local, no outro local já são outras partes, portanto, há ali uma leitura diferencial de pedaços desse código e isso faz com que realmente nós não sejamos todos iguais, também porque nesse código há ligeiras diferenças nas letras. Só há 4 letras, C, A, T, G. São 4 letras apenas e escreve-se um livro de 3.000 milhões de letras, que é o nosso código de instruções, basicamente. Isso é extraordinário. E nós temos vários milhões de diferenças, variantes. Nessa sequência de letras que vai variando e que tem, então, essas instruções muito precisas sobre cada proteína que é fabricada para formar as nossas células e que formam depois os nossos órgãos de forma tão perfeita e brilhante. E, portanto, eu costumo dizer aos meus alunos, quando ensino o metabolismo, a mim não me espanta quando deixa de funcionar. Não me espanta nada haver doentes e doenças. Me espanta-me haver saúde. A probabilidade da doença é muito maior, porque, de facto, haver um erro que há, até espontâneo, quanto mais induzido por substâncias, portanto, até espontaneamente, quando há uma replicação, até nós, quando estamos a copiar um texto e ainda somos pequenos, não é? E fazemos os ditados, que é replicar exatamente aquele texto, no ADN é igual, é como fazer um ditado, é replicar um texto. E às vezes lá vai uma letrita fora do sítio. E nós então a escrever no computador e nos telemóveis. E depois há uma coisa que é a escrita automática, que é a nossa memória celular, isto também funciona. E quanto mais rápido, lá vem uma letrita fora do sítio. Pronto, isto são as mutações no ADN. É a letrita fora do sítio. E na maior parte dos casos temos sorte, porque essa letrita fora do sítio, pronto, só causa ali uma variação no texto, mas percebe-se o texto.
O problema é quando a letrita fora do sítio, às vezes até uma vírgula, altera completamente o sentido da frase. E o problema é que aqui pode causar uma doença muito grave ou até a morte, às vezes só uma letra. Outras vezes, ou uma vírgula, não é? Outras vezes dá uma alteração, imaginemos aqui para dar um exemplo muito concreto, na produção de dopamina. A dopamina é produzida a partir de um aminoácido que vem na nossa alimentação. E nós, para conseguirmos produzir a dopamina e, portanto, termos esta sensação de bem-estar, geneticamente temos que ter um sistema que permita o transporte dessa substância, a sua produção, a sua libertação e a sua ação nas caixinhas do correio que levam a mensagem, que são os receptores. E isto tem que ocorrer de uma forma ótima para termos esse efeito de bem-estar. Basta a enzima que produz a dopamina ser um bocadinho mais lenta e produzirmos muito pouca dopamina e já temos mais dificuldade em sentir bem-estar. Então, se contactarmos com um estímulo que acelere todo aquele sistema e que mesmo as enzimas que funcionam mais devagar são produzidas milhares delas a mais, mesmo funcionando mais devagar, temos mais dopamina. Porque vamos ter muito mais unidades de produção a funcionar, mesmo que cada uma delas seja mais lenta. E, portanto, esse efeito, como é tão forte e está relacionado com a nossa sobrevivência, porque nós precisamos desse bem-estar para sobreviver, então vai haver um favorecimento dessa via e isso fica na tal memória celular. Ou seja, geneticamente não corremos todos o mesmo risco ao experimentar. Não é? E, portanto, isto é fundamental. Mas aqui o ambiente, e portanto vou tocar no outro ponto que a doutora Graça referiu, o ambiente é crucial. Eu não estou só a falar do ambiente físico-químico, da temperatura, das substâncias que são colocadas na agricultura, que também são importantíssimas, que induzem também alterações muito grandes no nosso organismo, e algumas delas até no cérebro, e algumas delas nas fábricas de energia, que ficam extremamente avariadas nos toxicodependentes. Nós já fizemos estudos nesse sentido e, portanto, espero que em breve possamos publicar. Mas já apresentámos em vários fóruns esses resultados. Portanto, há uma avaria brutal das fábricas de energia, ou seja, não sendo possível, todos os nossos processos bioquímicos precisam de energia, incluindo a produção dos neurotransmissores, portanto, da dopamina, entre outros, a sua produção, o seu armazenamento e a sua libertação e a sua interação com os receptores e depois toda a mensagem que vai quando ela se encaixa ali na caixa do correio para levar a mensagem, para produzir o efeito, o nosso comportamento, a nossa emoção, a nossa sensação, a nossa decisão, seja o que for. Portanto, nós precisamos, de facto, de que tudo isso funcione e só conseguimos que funcione desde que tenhamos energia. E, portanto, esse processo fica altamente comprometido. Portanto, nós, em termos de ambiente, estamos a falar de tudo, desse ambiente físico-químico, mas, obviamente, de todos os estímulos que nos entram pelos 5 sentidos. Até a comida, porque os nutrientes têm um efeito epigenético fortíssimo, nomeadamente os açucarados. Também temos já um estudo a decorrer relacionado com algumas variantes genéticas, nomeadamente com um receptor que é muito ativado, que se chama o receptor mu dos opioides, que é ativado, por exemplo, pela morfina e seus derivados, heroína e seus derivados, e, portanto, essa variante genética correlaciona-se com o consumo em toxicodependentes, por exemplo, de alimentos açucarados. Portanto, há aí uma relação, ou seja, há um efeito chamado epigenético, que é o efeito do ambiente sobre a forma como o nosso código vai ser traduzido. Ou seja, para dar um exemplo muito simplista, quando estamos a escrever a tal mensagem muito rapidamente no telemóvel, se tivermos pouca luz, se tivermos um bocadinho de miopia como eu e estiver um bocadinho mais longe, a probabilidade de errar nas letras é muito maior. Portanto, é esse efeito ambiental. E, portanto, para
exemplificar isso com um dado muito concreto, há uns anos desafiei o Dr. João Curto, que é nosso colaborador no projeto, a deixar-me intervir com uma palestra para os doentes em desintoxicação. Obviamente que ele ficou a olhar para mim de uma forma intrigada, mas conseguimos concretizar e eu agradeço-lhe também por isso, porque foi uma experiência extraordinária. Vou-vos dizer qual foi o meu propósito. O que eu queria era, com conhecimento científico, substituir as memórias do prazer do consumo por conhecimento sobre o que é que o consumo fazia ao próprio corpo e, sobretudo, ao cérebro. Porque tinha esperança que, pelo menos, isso tivesse um efeito na recaída, daqueles que ainda estivessem preservados. Sim. Portanto, é como um efeito terapêutico, pelo saber é que vamos, não é? É o salvar pelo conhecimento, literalmente. Eu tinha esta ambição. Não me levem a mal, eu sou ambiciosa neste sentido. E podia ser uma ideia estrelocada, mas de facto lá fui. Não vos vou contar tudo, porque foi avassalador para mim, uma experiência extraordinária. Mas dos vários testemunhos, portanto, 5 dos doentes perceberam e não só perceberam aquilo que eu disse, como fizeram perguntas, interagiram. E vou só contar 2, que são aqueles que exemplificam aqui melhor. Um deles, portanto, um curso superior, uma pessoa profissionalmente super bem colocado na vida, mas experimentou por brincadeira, numa festa com os amigos. E ele no fim disse-me assim: que pena que eu tenho de não ter sabido isto antes, é que eu nunca tinha experimentado. Mas agora espero que isto ajude a que eu me trate melhor e que nunca mais venha aqui parar. Portanto, isto, um rapaz que tinha 35 anos na altura, isto já foi há uns anos. O outro rapazinho estava extremamente degradado já, mesmo muito degradado, e já seria para aí a 5ª vez que estaria a tentar desintoxicar-se. E no fim diz-me a seguinte frase: ó doutora, agora é que eu percebi, eu nunca tive hipótese. A minha mãe já se drogava na minha barriga. O meu pai sempre o via consumir. Eu, afinal, nunca tive hipótese. E acho que ilustra isso mesmo. Claro. O papel que nós temos, e dá muito trabalho dizer que não dá, principalmente a convivermos 24 horas por dia, uns com os outros, dentro do mesmo espaço. E às vezes espaços pequenos. Dá trabalho, dá. Mas temos que nos focar na meta. E a meta é construir o futuro com uma boa saúde mental. E se tivermos isso em mente, será um bocadinho mais fácil. É aquela máxima que, não me levem a mal, que a minha avó Maria me dizia quando eu era pequena, inspirada pelo São Francisco de Assis: é no dar que se recebe, filha. E ao darmos esta semente para o futuro, para termos jovens mais fortes, mais capazes, porque nós precisamos dos jovens capazes, fortes, equilibrados para construir o futuro está na mão deles. E nós temos essa responsabilidade de dizer não, de travar, mas sobretudo de semear esse conhecimento, porque nós não vamos estar sempre lá. E a semente tem que ser colocada de forma que na nossa ausência eles sejam capazes de dizer: não, eu não vou por aí. Isto é possível. Dá trabalho? Dá. É preciso energia? Dá. Mas dá uma felicidade imensa saber o que é que estamos a fazer e a mudar o mundo e a torná-lo melhor. Por isso vale a pena. Exatamente. Eu tenho aqui, eu consigo ver uma, não sei se depois a Lúcia me pode ajudar, eu tenho aqui uma que é em relação, por exemplo, àquilo que a professora acabou de falar. Tenho uma questão, eu não acabei a frase, que era, quando falou em relação, por exemplo, à situação agora ligada aos ecrãs, nomeadamente também às redes sociais, portanto, toda esta ligação que as pessoas estão a construir, digamos que com o tempo. É engraçado é que nós estamos todos a pensar sobre isto, naturalmente neste momento questionamos como é que as coisas estão a ser diferentes, temos que perspectivar o futuro, felizmente temos aqui o nosso córtex pré-frontal que não está com muitos buracos, ainda conseguimos perspectivar o futuro, mas acontece é que não há dúvida
que as adições vão ter que ser diferentes, pelo menos eu acho, não é? Porque a vida vai cada vez mais é diferente, e é como a professora estava a dizer, os jovens, eles vão construir um mundo diferente daquele que nós estamos neste momento a viver. E partindo desse aspecto, e pensando nomeadamente da relação como as pessoas agora, como as relações são construídas, nomeadamente nas redes sociais, não é? Que com toda a certeza a professora também há de ter pensado sobre este assunto e é uma das questões que está aqui a ser colocada, que é uma coisa que não é muito falada. Digamos que esta forma de nós nos expressarmos emocionalmente, os nossos afetos, vai naturalmente modificar o cérebro, não é? Quando pensamos nós, provavelmente que irá acontecer, e também como é que nós devemos, de alguma forma, ir construindo aquele dito futuro que a professora estava a falar, não é? Como é que fazemos isto? Porque isto não é uma fatalidade, não é? Mesmo até as adições, não é uma fatalidade. Então, como é que nós podemos valorizar os jovens, nomeadamente neste processo e não da recriminação, da condenação, mas com eles construir os afetos, construir as emoções, a partilha, o respeito pelo outro, a apreciação do outro, a valorização do outro. Esta Eu agradeço, pergunta. agradeço mais esta questão, porque permite aqui tocar em pontos de facto muito cruciais. Há estudos que mostram, relativamente ao funcionamento do cérebro, que nós precisamos, como seres humanos, de vermos a expressão facial do outro para reconhecermos emoções. Ou seja, para percebermos se o outro está feliz, ou se está triste, ou se precisa de ajuda, ou se está em perigo. Quando nós nos vamos desenvolvendo, o olhar é fundamental. A interação visual, o contacto com objetos, seja, às vezes basta, as pessoas acham que é preciso brinquedos muito complicados. Não, às vezes basta uma garrafinha de água de plástico vazia com umas molas dentro, que tem texturas, tem sons, e os bebés adoram quando já são um bocadinho maiores, não é? Quando são pequeninos, portanto tem que ter algum cuidado, mas como objeto de brincadeira é interessantíssimo, por exemplo. E como isso há muitas outras coisas. Portanto, o que é importante é passar um bocadinho de tempo todos os dias a fazer qualquer coisa, seja um joguinho de tabuleiro, seja essa brincadeira com as molas, seja a fazer desenhos, porque nós, para aprendermos a ler, a escrever, a interpretar, a interagirmos com a arte da escrita que tanto prazer nos dá, portanto, nós temos, porque todos temos que ter cenourinhas. Nós, se precisamos desta via ativada para sobreviver, temos que ter cenourinhas. O que temos que fazer é com que as cenourinhas não queimem o cérebro, não estraguem, não desregulem as vias. Mas as cenourinhas têm que estar lá, não é? Porque todos procuramos a mesma coisa e é uma coisa muito simples. É a valorização pelo outro. Como é que nós sabemos quem somos? Nós reconhecemos-nos através do que os outros nos vão dando e que nos entra pelos 5 sentidos. Por isso é que o outro é tão importante na nossa vida. Quando eu digo outro, são todos à nossa volta e de formas diferentes. Né? É por essa diversidade também que nós vamos construindo a nossa rede de afetos. Quando se diz que o amor salva, tal como a fé, isto é tudo uma questão de cérebro. Não é nada empírico nem esotérico. Claro. O amor salva, a fé salva, porque ativa a via da recompensa de uma forma extremamente equilibrada. E ainda por cima, dá saúde, porque essa ativação vai produzir uma série de substâncias protetoras, nomeadamente contra micro-organismos. Portanto, ainda por cima tem essa vantagem. Não é? Portanto, por isso é que as pessoas otimistas e felizes são mais saudáveis. Exato, Também não é esotérico. Portanto, é uma questão científica de base e que nós podemos trazer para aqui porque se aplica e, portanto, podemos transpô-la com segurança científica. E, portanto, temos que construir esta rede de cuidados que nós, para sermos humanos, para além de pertencer à espécie humana,
porque ser humano implica ter um córtex pré-frontal muito mais desenvolvido que as outras espécies. Nós temos espécies com cérebros maiores, a grande diferença é no córtex pré-frontal. É porque nós nascemos mais ou menos todos selvagens. Temos depois uma estrutura que, ao ser desenvolvida pelo treino, pelo exemplo, nós somos moduladores de cérebros uns dos outros. Por isso é que o exemplo, o modelo, é essencial. Cada palavra nossa é um ato educativo, quando estamos em casa, ou a dar aulas, ou na nossa profissão. Cada palavra é um ato educativo. Nós somos influenciadores. E quanto mais a nossa intervenção profissional tiver impacto nos outros, mais responsabilidade temos e não nos podemos demitir dela. Por isso é que os nossos governantes têm uma responsabilidade tão grande. Não sei se sempre a assumem, mas têm essa responsabilidade. Se vocês quiserem, eu vou à Assembleia da República dar esta. Exato. Eu tenho aqui mais. O conhecimento é importante, não é? Alguém que fala, entretanto eu já tinha saltado aqui uma pergunta, mas tenho aqui agora uma, que é, bom dia, sou arte psicoterapeuta, portanto ligada à arte, da Unidade de Habitação do Algarve, dinamizo ateliês de arte-terapia, muito interessante e verdadeira a forma como está a expor, portanto, está a elogiar a professora. Tenho observado em diversos pacientes uma alteração e modulação pela utilização das artes como mediador de psicoterapia. Numa periodicidade semanal, conhece algum estudo relevante nesta área, nomeadamente da intervenção nas dependências. Portanto, a intervenção através da arte-terapia, que é da maior relevância, não é? É uma forma de comunicarmos, cá está, a comunicação também, mas pede então se a professora tem algum conhecimento específico. Muito bem. Para poder depois podemos deixar aqui. Agradeço mais esta pergunta tão interessante. E no seguimento do que eu estava a dizer, das cenourinhas que nós precisamos, não é por acaso que nas escolas existe a disciplina de música e de desporto e que eu espero que nunca ninguém se lembre de tirar. Porque está demonstrado cientificamente que a música e o desporto especificamente ativam a via da recompensa e equilibram-na a funcionar, portanto, de forma coordenada com o córtex pré-frontal. E isso é extremamente importante. Em relação às artes, eu de facto, como não pesquisei, não fui ver especificamente e não tenho conhecimento de nenhum estudo que tenha publicado resultados sobre esta associação em particular. Mas, com o conhecimento que já existe, mesmo não conhecendo esse estudo, posso afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que sabendo nós que as várias formas de expressão da arte ativam a via da recompensa, porque nos dão prazer e bem-estar, portanto, nós sabemos que estão a ativar a via da recompensa, sabendo nós que nos toxicodependentes a palavra-chave é substituir memórias do prazer de consumir por outros prazeres para associar ao bem-estar ao não consumo, obviamente que as artes surgem aqui à cabeça como uma grande arma terapêutica, como uma grande ferramenta terapêutica. Claro. E, portanto, tal como os afetos, não é? Nós não podemos abandonar estas pessoas. Mas é muito difícil, porque também não podemos ser demasiado condescendentes, senão estamos a propiciar a vitimização e a continuação do consumo ou de um estado de degradação elevado. Portanto, sem dúvida que as artes têm aqui um papel importante. Mas eu queria realçar aqui outro aspecto ainda mais importante do que esse, que é o aspecto da valorização. E algo que eu gostaria de ver implementado universalmente em todas as unidades é a valorização pelo contributo do trabalho. Porque a dignidade associada a um trabalho, à produção de alguma coisa para a sociedade, também tem uma importância enorme. E, portanto, nós se pensarmos numa unidade de desintoxicação em que os doentes simplesmente tenham a terapia química, alguma psicoterapia, mas depois andem a deambular várias horas, isso é extremamente negativo. Porque esse espaço vazio tem que ser preenchido por trabalho valorizado.
ou seja, a pessoa ser valorizada por produzi-lo e vai automaticamente ativar conexões de prazer, de bem-estar, de valorização, que tem um poder fortíssimo em termos do funcionamento do cérebro. Portanto, o caminho é por aí. E parabéns por esse trabalho. Fantástico. Bem, entre várias coisas que também todos a elogiar a comunicação, fantástica intervenção, professora, há aqui a expressão, e que realmente é uma partilha entre nós todos. Depois há alguém que queria colocar uma questão de viva voz, mas antes de podermos dar, que eu não sei se a Lúcia pode fazê-lo, há uma questão que é interessante, que é em relação à reflexão que eu não consigo... a Helena Moura, que faz em relação à plasticidade do nosso cérebro, permitirá ter esperança na autorrecuperação dos efeitos nefastos da pandemia na nossa saúde mental em geral? Bem, isto é maravilhoso, esta pergunta para a professora. Obrigada, muito obrigada, Helena, por mais uma pergunta tão interessante. Esperança é a palavra de ordem. Eu costumo dizer, eu sou uma jardineira de esperança quando ando por aí a semear conhecimento. Tenho essa pretensão, pelo menos de ser. Se sou ou não é outra coisa, mas tenho a pretensão de ser. E ainda ontem estive numa sessão também muito interessante com o escritor João Tordo, a falar de felicidade, por causa do mês da felicidade, e aí era a felicidade e literatura. E falava das histórias para as crianças terem sempre um final feliz. Eu espero que ninguém se lembre de começar a pôr finais infelizes só porque é necessário ajustar à realidade da vida. Atenção, porque as histórias com os finais felizes são sementes no nosso jardim da esperança. Quando nós somos adultos, nós precisamos disso, porque o nosso cérebro ainda não está completamente desenvolvido quando somos crianças. E não é no tamanho. A diferença de tamanho é relativamente pequena para aquilo que é significativo, que é o amadurecimento da interação entre as várias áreas das vias da integração para elas funcionarem e se ajustarem depois a tomar decisões de forma autónoma, preservando a sua vida e a do outro. Isto é que é realmente importante. E essas sementinhas no Jardim da Esperança servem para quê? Servem para nós abrirmos as gavetinhas das memórias e pensarmos, isto vai ficar tudo bem. Agora é difícil, mas eu vou conseguir ultrapassar. Não é? E, portanto, é tanto mais fácil ultrapassar estes efeitos da pandemia, quanto mais sementes de esperança nós lá tivermos. E não vêm só das histórias de encantar da infância. Vêm de toda a nossa vivência, de todo o afeto que construiu essa rede de suporte. É como fazer trapezismo com uma rede cá em baixo. Nós agora estamos lá em cima, na linha, mas sabemos que há uma rede cá em baixo que nos segura. E, portanto, o papel da esperança é esse, é um papel neuroquímico fundamental. É a fé, é o acreditar que, mesmo que agora ainda não estejamos a ver como é que vai funcionar, mas temos uma história que nos ensina que isto já aconteceu e há perdas, obviamente que há perdas. Isso é inevitável, mas é possível retomar, é possível recuperar. E agora o que temos que saber é ajustar aquilo que pudermos ao máximo, precisamente para não criarmos problemas maiores. É começar a fazer listas no frigorífico das qualidades de cada um, porque isto de conviver 24 horas por dia não é fácil, portanto temos que nos centrar no chocolate do outro. E pensar só, ou pelo menos mais, naquilo que se faz bem. E ir elogiando, que é para reforçar esse comportamento, que isso tem a ver com a forma como as vias funcionam para a valorização, que é, obviamente, o ponto-chave de tudo isto. E, portanto, há uma série de coisas, porque eu ainda ontem dizia, então antes queixávamos que nunca tínhamos tempo para estar em casa. Agora estamos em casa, queixamos porque estamos sempre em casa. Isto não pode ser, não é? Convenhamos. Então, estamos em casa, o que é que podemos fazer? O que é que podemos apreciar? E temos que ter, de facto, algum cuidado para não sermos assoberbados com trabalho, porque senão esta questão virtual também faz com que tenhamos reuniões, a mim tem-me acontecido até à meia-noite, e está na minha mão travar isto. Portanto, eu desde ontem tomei uma decisão muito séria, que é,
pronto, isto não pode continuar assim, porque Claro, senão eu não consigo preservar a minha saúde mental e automaticamente evidente. estou a prejudicar quem está comigo e à minha volta. Portanto, temos que ir tendo estes cuidados, não é? Ir travando um bocadinho, que é para o acelerador não avariar. Muito bem. Há aqui um desafio que é a colega da unidade de desabituação em relação à arte-terapia, que desafia a professora para depois relançar-se nesse estudo da arte-terapia, depois Sem ela dúvida. poderá, Tenho todo o exato, gosto, poderá pode contactá-la, contactar-me. exato. Por favor, contacte-me, porque terei imenso gosto em fazermos um estudo. E ainda por cima, nós estamos agora a implementar no nosso laboratório, deve estar, estamos a 2, 3 meses de sair, estamos a implementar um estudo de biomarcadores de felicidade. E, portanto, que encaixa aí muito bem. Sim, Muito porque bem. nós andávamos a estudar as razões, enfim, e os fatores genéticos e energéticos que estavam ou que estariam envolvidos nesta questão da infelicidade ligada às dependências. Entretanto, lembrei-me que nós também precisamos de ter mensagens de esperança e das pessoas realmente acreditarem que há motivos para saber que vai ficar melhor e que vai tudo melhorar, e que há sempre uma mensagem positiva e uma ilação positiva a retirar de qualquer situação, mas é que é mesmo, é possível transformar uma desvantagem numa vantagem, seja ela qual for. Garanto-vos que sim, é sempre possível e, portanto, foi com esse propósito que começámos a implementar e, portanto, com um grande esforço da equipa, porque agora, nestas condições, anda tudo mais devagar, mas temos que cumprir as normas para a segurança de todos. Isto também é muito importante. Sejam felizes a cumprir as normas e a cuidar também uns dos outros. Isto é fundamental, muito importante. E tenho imenso gosto em fazermos uma parceria. Tenho mesmo. Muito bem, olha, ver, uma coisa Obrigada. muito boa já. Entretanto, bom, Lúcia, não sei se consegue, não há aqui uma pessoa que quer falar, não é? Sim, sim, mas que, Não sei se... entretanto, estão aqui algumas questões no Q&A e que não são tão consegue, visíveis, se calhar então pode ser consegue agradecer. ver. Sim, eu vou então, se calhar, começar aqui a partilhar. Temos aqui o António Júlio Nunes, da Autoridade Antidopagem de Portugal, que agradece a todos os oradores esta excelente oportunidade e aquisição de conhecimentos. Temos aqui o Germano Borges que coloca uma questão bastante pertinente para os momentos atuais. Brilhante discurso. Partilho desse seu receio pela pós-pandemia, não só no que diz respeito às dependências sem substância, mas também em relação às dependências com substância. Quando regressarmos ao velho normal, vão a reabrir bares, discotecas. Estarão os jovens preparados para esse regresso? Não haverá o proveito excessivo dessa liberdade que poderá levar a novas experiências, tais como consumos? Partilhas de quadro muitas vezes nas nossas sessões de prevenção com as escolas. E se calhar então deixava já aqui também uma outra questão, tem a ver também com a educação e literacia científica, é realmente o caminho, como foi dito pela doutora Manuela Grazina, concordo plenamente, mas quando a doutora refere que essa informação só se solidifica perto dos 21 anos, como vamos passar essa informação a atletas que tomam substâncias cada vez mais cedo, pois cada vez mais cedo são direcionados para resultados desportivos. Pronto, fico por aqui. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Então, a primeira questão, relativamente ao velho normal. Não voltaremos nunca mais ao velho normal, será um novo normal. Portanto, isto é a primeira questão importante a reter. Nunca mais será igual. Será um novo normal. Não é melhor nem pior, é novo, é diferente. E é assim que devemos encará-lo. Obviamente que sendo os jovens impulsivos, porque têm a amígdala hiperativada e o córtex pré-frontal, muitos deles ainda pouco maduro em termos de funcionamento. A estrutura está lá, mas estamos a falar do funcionamento. Obviamente que há esse risco. E é por isso que a literacia vai ser a única salvação. O conhecimento, ou seja, isso só pode ser travado com literacia, com o conhecimento interiorizado, com as tais sementes que vão capacitar os jovens
porque é com esse conhecimento que eles vão poder efetivar o treino do córtex pré-frontal a travar o impulso. Isto é fundamental. Fundamental. Portanto, é esse realmente o único caminho. É capacitar com o conhecimento. O conhecimento salva a vida. E dá liberdade. E esta mensagem eu gostava também que passasse. Nós só somos verdadeiramente livres com o conhecimento. Senão, vamos só indo por caminhos ou por onde nos empurram ou deixamos-nos ir. Se tivermos conhecimento, nós podemos escolher qual é o nosso caminho. Portanto, conhecimento é sinónimo de liberdade. E essa liberdade, com base no conhecimento, vai ser sinónimo de saúde e de proteção, nomeadamente da saúde mental. Fundamental. A segunda questão, porque entretanto, como ocupei o cérebro na primeira, não tive tempo suficiente para reter ainda na memória a segunda. Repita-me, por favor. Não, está Lúcia, não sem está a ouvir. Era exatamente essa, da literacia científica, e a primeira tinha a ver com os jovens regressarem aos bares. às discotecas então, e aos bares. respondi às Sim. duas, pronto. E Exato. já agora aproveito, temos aqui outra questão, se pode relacionar as emoções, como é que se relacionam as emoções com a tomada de decisão? Se calhar também está relacionada um pouco com esta. Claro que sim, portanto, eu já referi isso um pouquinho no início, portanto, quando nós temos o sensor das emoções, que é a amígdala, portanto, no sistema límbico, no interior do cérebro, não confundir com amígdalas. Portanto, a amígdala é aquela estrutura que é o nosso sensor e regulador das emoções, portanto, recebe os impulsos que nos dão emoções e, portanto, é ativado nesse sentido. Portanto, é uma ativação para irmos à procura do prazer que nos vai dar essa libertação da dopamina que todos andamos à procura porque queremos ser felizes, não é? E já agora, permitam-me dizer que a felicidade, é uma frase minha também muito conhecida, mas que vem aqui a propósito, não é algo que se encontra quando se chega, é algo que se leva quando se vai. Porque é a nossa capacidade no cérebro de, em qualquer circunstância, nós sermos capazes de gerir esse impulso e de travar alguns dos impulsos, porque não devemos ceder a todos eles para não termos este excesso de dopamina. Isto só se consegue com o treino do córtex pré-frontal, que nos vai travando esse excesso de dopamina e vai protegendo a nossa saúde mental. Quando eu vou às escolas, uma das mensagens que eu transmito aos jovens é, em vez de se aborrecerem com os pais e com os professores por vos contrariarem tanto, agradeçam, meus queridos, porque eles estão a preservar a nossa saúde mental. Sim, obrigada, porque estás a preservar a minha saúde mental. Queres que eu seja saudável. Isso é espetacular. Portanto, lá está, as duas perspectivas, sempre uma vantagem. Sempre uma vantagem. Isto é uma forma de felicidade. Pronto, é uma forma de vida. Muito bem, eu acho que não queria estar a amassar mais, eu acho que a comunicação foi fantástica e como eu tinha previsto foi muito fácil, não é? Foi muito fácil moderar, tive a vida muito facilitadíssima, não é? É com grande prazer. Eu não vejo aqui mais perguntas, não sei se a Lúcia vê. Temos 3 pessoas a pedir voz. Queria falar. Então, se a professora não se incomodar, então dávamos a voz. Claro que não, então, com muito gosto. Vou dar então à primeira que levantou aqui a mão, que é a Manuela Brito, e depois sigo para a Elvira Costa e Carla Carvalho. Então, vou dar então aqui a voz. Manuela Brito, pode colocar a sua questão. Bom dia, estão-me a ouvir? Muito bem. Sim, muito bem. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os colegas e amigos que vejo nesta conferência e queria parabenizar a professora Manuela pela forma absolutamente fantástica como consegue transmitir de uma forma clara conteúdos que são extremamente complexos. De facto, a literacia científica só pode ser transmitida desta maneira, porque da forma hermética como muitas vezes ela é passada, não chega à maioria dos receptores.
Eu comecei por achar uma coisa interessantíssima, para além de todo o resto da conferência, mas logo no início a sua professora nos chamou a atenção para o facto do nosso cérebro necessitar de pessoas e necessitar do reconhecimento das emoções no rosto do outro. E eu queria só pedir-lhe um comentário ou uma situação pessoal que vivi e que de facto me fez alguma confusão, e que é a seguinte: eu tenho 2 filhos adultos, um com 18, outra com 21, que tiveram há 5 meses uma maninha que nasceu prematura, uma meia-irmãzinha que nasceu prematura. E como eles estavam a ir à faculdade, a andar de transportes, etc, etc, sempre que estavam com a irmãzinha, estavam de máscara. Portanto, só quando deixaram de ir às aulas, que foi mais ou menos há 15 dias, é que foi há um mês, mas pronto, deram aqueles 15 dias de segurança, e só aos 4 meses e meio de idade é que a meia-irmãzinha descobriu que os irmãos tinham um rosto completo, que não eram só olhos. Isto pode parecer anedótico, mas de facto a mim, que sou psicóloga clínica, fez-me refletir um bocadinho sobre que efeitos poderão ter este tipo de coisas, as máscaras que só nos deixam ver os olhos. Obrigada a todos. Obrigada eu também por mais esta pergunta tão interessante e fundamental. Nós ainda não sabemos qual vai ser o impacto, saberemos daqui a algum tempo. Obviamente que vai ter algum, porque se nós vamos construindo a nossa rede de orientação, porque nós, com o reconhecimento dos espaços, construímos a nossa rede espacial para nos movermos pelo mundo, não é? Nós, se pensarmos, quando mandamos uma criança pela primeira vez, um jovem com 10, 11 anos num autocarro aqui pela cidade, né? Eu fiz isso com o meu filho, pai, aos 12 anos. Sim, pronto, agora, claro que fui várias vezes com ele antes para ele conhecer o caminho. Sim, pronto, mas agora tens aqui o cartão e vais à piscina, e vais à baixa, e vais não sei aonde. E isto é preciso, de facto, ter uma rede que permita reconhecer os espaços, as localizações, né? Com os afetos é a mesma coisa, com as emoções é a mesma coisa. Nós precisamos dessa rede de emoções para nos orientarmos na interação com os outros, né? Senão ficamos como o menino selvagem do Edgar Morin, né? Que toda a gente conhece. Não é? Portanto, nós nascemos todos selvagens. O que nos torna humanos, além de pertencer à espécie humana, é o desenvolvimento da rede, nomeadamente da capacitação funcional do córtex pré-frontal para regular os impulsos e, sobretudo, travar muitos deles. Não é? Portanto, algum impacto vai ter. Obviamente que se nós soubermos isto à partida, vamos tendo alguns cuidados, ou seja, é sempre preciso manter algumas pessoas a interagir, porque senão naqueles primeiros meses que são de esponja, de absorção, e a criança, no início, quando ainda não se expressa, sobretudo orienta-se pela expressão facial. E isso é muito fácil fazer uma experiência. Se nós fizermos uma cara assim zangada, vocês vão ver que um bebê de 3, 4 meses reage. Reage completamente. O que comprova isso mesmo. E vai reagindo tanto mais quanto consegue perceber a associação real dessa expressão a um determinado estado emocional. Portanto, impacto vai ter. Como repito, se nós soubermos isso, mais facilmente tomamos medidas para prevenir isso. Mas não é só nessa parte que vai ter algum impacto, é também na orientação espacial. Contou-me uma senhora há dias que, portanto, uma sobrinha neta saiu à rua pela primeira vez em não sei quantos meses e sítios onde já tinha estado, dizia, ai, as casas são tão grandes. A menina de 13 anos. Ai, as casas estão tão grandes.
Portanto, não é? Porque aquele espaço pequeno Claro. organiza os circuitos a funcionar. Portanto, é como se nós tivéssemos uns tentáculos invisíveis à nossa volta, tanto para o espaço como para as expressões faciais, e depois começa a construir aqueles mapazinhos, não é? Como nós vemos nos filmes de ficção científica. É parecido. Obrigada. Então agora posso dar a palavra à Elvira Costa? Muito bem. Sim, muito obrigada. Conseguem-me ouvir em condições? Muito Sim. bem. Então, Muito muito bem. bom dia a todos. Mais uma vez, os parabéns absolutos por estas iniciativas e à maravilha que é ouvir a professora Manuela Grazinha. Eu fico deleitada com tudo o que eu ouço. Portanto, eu sou psicóloga e trabalho com aditos e alcoólicos. E pronto, a propósito só do que foi dito agora, porque está muito recente, a importância da questão dos sinais do rosto e da interpretação em sensações, isso é realmente a base dos emojis, como nós os conhecemos, não é? Portanto, nas redes sociais, à falta do rosto, substituímos por caras que nos podem dar uma impressão, uma noção do que é que o outro está a sentir em função das nossas mensagens. Pronto, isto é só pelo efeito de recência, não era a minha pergunta essencial. Portanto, como eu estava a dizer, trabalho com aditos e alcoólicos e, portanto, trabalhamos em psicologia ao nível justamente das mudanças de crenças, de atitudes, por forma a permitir também a mudança nos comportamentos. E pronto, isto é a base behaviorista, no fundo, e eu também tenho mestrado em terapia familiar e por também trabalho muito ao nível das famílias, como a professora Manuela Grazinha disse, e é muito, muito importante todo o contexto escolar, profissional, familiar. A pessoa não vive isolada, somos seres gregários e, portanto, tudo intervém em tudo e tudo potencia um crescimento em tudo. E, portanto, o que nós fazemos, claro, é tentar alterar as tais memórias de consumo, substituindo por outras que possam proporcionar um estímulo e um prazer que permita essa mudança. Eu valorizo imenso o trabalho em equipas multidisciplinares e portanto, aqui mais uma vez se vê, pelo que foi dito e pelas pessoas que estão também a assistir, essa importância. Uma das questões que eu gostaria de colocar era como, porque já explico pelas reações que tenho, como é que, na perspectiva também médica, podemos ativar melhor o córtex pré-frontal, sem ser exatamente pela utilização de medicação. Porque o que a mim me transparece e me dizem é que, de facto, a medicação que grande parte dos psiquiatras dão aos adictos e aos alcoólicos torna-os apáticos, não é, passivos, dormentes e, portanto, e no fundo não é uma panaceia para o fundo da doença, é uma panaceia para os sintomas, não é? É uma coisa temporária. Pronto, isto era uma questão. Entretanto, constato também na minha experiência clínica que as pessoas com a doença da adição vivem uma luta intensa porque não conseguem controlar essa força de vontade, como a professora dizia muito bem, não é possível e são rotulados pela sociedade e por todos em geral como pessoas com fraqueza, com falta de força de vontade, porque não conseguem. Depois é um certo alívio quando percebem que é uma doença e pronto, aí está a multidisciplinaridade entre a parte psicológica e a parte médica e portanto isso dá-lhes um certo alívio e uma certa esperança para lidarem com a situação que é muito desesperante. E, entretanto, também constato uma certa predisposição genética relativamente a estas doenças. Portanto, é muito raro um adicto alcoólico não ter um familiar próximo, seja ao nível de parentesco direto ou um bocadinho mais remoto, mas em 3 gerações pelo menos encontra-se alguém que tem a mesma patologia, a mesma situação. Portanto, outra coisa só que eu queria dizer que me identifiquei imenso, uma das técnicas que nós utilizamos, pronto, a professora Manuela Grazinha disse tudo, chamou-lhe as qualidades do outro, nós treinamos o elogio. Nas terapias de casal, etc., o treinar o elogio, porque nós estamos um bocadinho habituados pela nossa sociedade a fazer só a crítica
e a não reconhecer a outra parte positiva que é o elogio. E às vezes é por essa via que se chega lá e não pela parte negativa. Eu não vou tomar mais tempo porque há muita gente interessada e há partilhas maravilhosas para ouvir. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E pronto, nesta sequência também gostaria de convidar um dia a professora Manuela Grazina para dar uma palestra num grupo com que trabalho, que ia adorar perceber essa perspectiva. Muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada. Permita-me então só aqui um comentário e agradecer também este comentário e de alguma forma aqui deixar algumas questões em aberto. Eu pego nesta questão da predisposição genética. A filha do Hemingway, a Muriel Hemingway, deu uma entrevista em 2004 a dizer que nunca ia provar álcool porque tinha medo de atravessar a linha Hemingway. Exato. Porque ela sabia que corria um risco de provar e gostar, no sentido de não conseguir controlar depois o consumo por causa do pai ser alcoólico crónico. E isto de facto é muito importante e que vem muito no seguimento daquele episódio que eu contei daquele menino que estava a desintoxicar-se também, que era um jovem na altura, tinha 19 anos, se não estou em erro, e portanto já era a 5ª vez que estava a desintoxicar-se. Obviamente que quanto mais cedo for introduzido no cérebro, mais risco de danificar, porque o córtex pré-frontal ainda não está maduro e, portanto, a possibilidade de controlar o impulso é muito menor. A questão da medicação. O cérebro, se for retirada a substância ou o objeto de adição, leva 3 semanas a organizar-se. O problema, e por isso é que a medicação tem sido tão aplicada e é necessária, é para, sobretudo às vezes, mais até do que controlar a adição, são os sintomas de privação, que são dramáticos e que levam a sintomas gravíssimos e, portanto, muitas vezes são necessários para isso. Agora, nós podemos pensar como é que podemos reduzir a medicação. É com um conjunto de estímulos que nós sabemos que vão ativar a via da recompensa para substituir as memórias do prazer do consumo e criar novas memórias do prazer relacionado com estes novos estímulos. Exercício físico, trabalho que seja valorizado, artes, música. A música é um estimulante extraordinário do cérebro. Portanto, a música e o exercício físico são 2 estimulantes do cérebro com efeitos notáveis, até, e isso já há muitas publicações, por exemplo, com a demência de Alzheimer, em termos de prevenção da continuidade da degradação da memória, portanto há um abrandamento da progressão da doença de Alzheimer com estímulo musical. E, portanto, obviamente que aqui há tudo para que isso também aconteça, porque nós sabemos que a música é um estimulante fabuloso da via da recompensa. Portanto, exercício físico, música, toda a forma de arte, seja de escrita, seja de leitura, seja de arte dramática, tudo aquilo que vocês possam imaginar, mas sobretudo também associar sempre um trabalho que possa ser valorizado, produzir qualquer coisa, seja uma horta, seja objetos de arte, seja carpintaria, seja o que for, mas que possa ser objeto de valorização do indivíduo. Tudo isso vai com certeza levar a que a necessidade da medicação seja cada vez menor. Porquê? Porque todos estes estímulos que eu acabei de mencionar vão ativar a via da recompensa e a libertação dos neurotransmissores do prazer e do bem-estar, sem ser então necessário tanta medicação de substituição, e também os sintomas de deprivação vão sendo atenuados, tendo em mente que o cérebro leva cerca de 3 semanas a reorganizar os circuitos. Se a pessoa conseguir passar as 3, 4 semanas primeiras, porque também varia um bocadinho de indivíduo para indivíduo, não é? Mas normalmente são 3 semanas, mas pode ser um bocadinho mais para algumas pessoas. Se a pessoa conseguir passar este tempo sem o estímulo aditivo, a probabilidade depois que tem de o controlar é muito maior. Sabendo que quando está em síndrome de privação, temos que lhe dar uma substituição, de preferência não medicamentosa, não farmacológica, mas relacionada ou com o exercício, ou com uma forma de arte e, sobretudo, com um trabalho. E, portanto, vamos criar uma nova forma de prazer que não só não estraga, como permite recuperar o cérebro. E acho que é uma boa aposta. Muito bem.
Vamos só como fazer a última, pois, sim, Exato, acho que sim. já estamos em cima da hora, vou só dar então a palavra à Carla Carvalho. Carla, Eu não sei se me estão a ouvir. estamos. Estamos. Bom dia, antes de mais queria agradecer e dar os bons dias ao Dr. João Golão, à doutora Graça Vilar, à Lúcia pela ótima orientação e por estas videoconferências e, obviamente, à sua professora Graça Manuela, peço desculpa, Manuela Grazina, que, se me permite o egoísmo, eu, se fosse possível, gostava de a ter no meu bolsinho sempre que estou a atender um indiciado na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, e aproveito também porque me estão aqui a mandar mensagens para agradecer a excelente comunicação de todos os profissionais da nossa Comissão, por parte de todos os profissionais. Eu não vou demorar muito, a maior parte das questões a sua professora já respondeu. Eu fiquei aqui um bocadinho impressionada no sentido porque, como técnica, também já me têm aparecido situações destas, do exemplo que a sua professora falou, da sua experiência na unidade de habituação e desses jovens a 9 anos, que já não era a primeira vez que fazia que entrava num processo de desabituação, e quando ele fala e verbaliza essa questão que eu nunca tive saída ou não para mim é mais difícil, nunca teve hipótese, exatamente. Como é que nós, e isto também já foi um pouco respondido com as questões que foram colocadas pela anterior colega, como é que nós, porque isso acontece nos indiciados, que apesar de irem numa posição totalmente diferente à CDT, alguns, e ainda bem, aproveitam aquele momento para pedirem ajuda. Mas muitos têm a consciência, com tantos anos de consumo e com tantas experiências já e recaídas, que lhes será difícil, que não têm nada para onde agarrar. Nós não prescrevemos, obviamente, mal seria, mas estamos ali para, de alguma forma, dar uma resposta, nem que seja de que ele não está sozinho e que pode recorrer aos nossos serviços, que são amplos e que não passam pela CDT, são depois orientados. O que eu gostaria de perguntar à sua professora é como é que nós, para além e devido à importância do papel do córtex pré-frontal, como é que nós podemos, perante um indivíduo destes, dar alguma, e já começou também por falar nisso, felicidade ou vontade de acionar a mola para... eu sei que isto não é magia, que nós não somos capazes de fazer magia, mas como é que podemos, da nossa parte, pois se ele é possível, se é capaz, tem competências ou não, já é outra situação, mas como é que numa situação de uma técnica que não é médica, tem a sua experiência e a sua formação nesta área do atendimento dos toxicodependentes quando vão à comissão, mas como é que, quando eles pedem ajuda e estão nesse papel desse jovem, vamos pensar nesse exemplo, como é que nós podemos, de alguma forma, tentar estabelecer aqui uma luz ao fundo, ou apresentar uma luz ao fundo do túnel, sem medicação e tentando, de alguma forma, estimular o córtex pré-frontal e tendo em conta que a nível do sistema neuronal está tudo muito mais debilitado e portanto, não podemos contar com um cérebro com tanta vitalidade. Pronto, eu vou terminar. Queria agradecer mais uma vez a todos. E dar os parabéns, e se fosse possível, de facto, clonar a professora, agradecer. E portanto, eu sou das primeiras a adquirir para me facilitar a vida. Muito obrigada, muitos parabéns a todos do painel e obrigada pela excelente moderação e as excelentes videoconferências. E bom dia, Dr. João Golão. Obrigada, professora. Obrigada, bom dia. Bem-aja também por esta questão que me vai permitir tocar aqui um ponto muito importante,
e desafiar o Dr. João Golão a fazer mais uma revolução em Portugal. Uma revolução das boas. Boa. Porque já tem empreendido tantas importantes, que têm feito tanta diferença não só no nosso país, mas no mundo. E a propósito desta pergunta, permita-me que lhe deixe mais uma. A pergunta foi muito importante, que é como é que nós podemos, numa situação destas, ainda dar esperança? Dar esperança que a pessoa se está a tentar desintoxicar-se é porque tem esperança de ter uma vida muito próximo do normal, mesmo que ela não se consiga preservar a 100%, é assim, é possível viver com doença mental controlada, pode precisar de medicação, obviamente, para controlar alguns aspectos, e ainda bem que a medicação existe e que existe essa ajuda, mas de facto não é suficiente. Ou seja, nós temos, como eu tinha acabado de dizer, portanto, promover ao máximo a criação de novas memórias de prazer, do prazer do trabalho, do prazer de dar o seu contributo. E aqui há uma coisa que pode fazer e que todos poderão fazer, que é, vamos descobrir qual é o superpoder da pessoa. Todos temos um, então qual é? E esse superpoder é que tem que ser acarinhado e promovido, porque vai ser a base maior da felicidade e do bem-estar da pessoa. E, portanto, desenvolver esse superpoder que nós conseguimos identificar pode ser essa mais-valia. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo, da revolução que o Dr. Golão poderá fazer a outro nível, é que nós, de facto, aqui, isto seria tudo mais fácil se nós conseguíssemos remover a pessoa do espaço do consumo. Porque, obviamente, que devido à questão da memória celular, o nosso cérebro armazena não só o prazer associado ao consumo químico, mas também ao espaço físico, aos sons, às próprias pessoas com quem consome. Se as encontrar, automaticamente vai sentir impulsão para consumir. E aqui vou contar mais uma das reações que tive, uma terceira reação de um senhor de 40 anos que já não consumia há 20. E ele tinha na altura um filho com 17 anos. E no fim da minha intervenção lá, ele pediu-me: doutora, posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode, pois. Então porquê? Pode, mas tem que me dizer porquê. E ele abraçou-me e disse: sabe, eu andei 20 anos limpo e tinha orgulho nisso. Mas sabe, encontrei uns colegas com quem consumia na altura, um deles ainda consome, e eu não consegui resistir. Mas olha que agora a minha vida vai ser completamente diferente, porque o meu desafio vai ser que o meu filho nunca venha aqui parar. E, sobretudo, o antes de vir aqui parar. Não é? Então, isto deixou-me um alerta importantíssimo, que é a intervenção para recolocar estas pessoas neste processo. E há tantas quintas abandonadas, tantas coisas para se fazer, tantas profissões em vias de extinção, tantos idosos fechados em lares, que quanto terão a dar à sociedade, a ensinar, a transmitir. Será que não é possível criar aqui um novo espaço do Estado Social em que nós possamos ter este encontro para apoiar a desintoxicação? E é esta a revolução que eu lhe peço, Dr. João. Eu sei que não vai ser fácil, e se eu puder ajudar, já sabe, estou aqui. Já viu? Vai mudar o mundo todo. Ainda mais do que tem mudado. E isto é extraordinário, a mudança que pode vir daqui, a esperança que nos fica de uma ação como esta, do sucesso que pode daí advir e do bem para as pessoas. Eu pelo menos tenho essa esperança. Obrigada. Bem, eu se calhar agora fechava a palavra depois ao Dr. João Golão. Não quero deixar de agradecer esta partilha, as suas reflexões, e que realmente são extremamente valiosas, também quero lhe transmitir que mais uma vez recebi com felicidade também o seu afeto, o seu saber, e gostei muito de estar.
consigo e até breve, que vamos nos encontrar Obrigada, também por aí obrigada, bem essa. brevemente e que vamos voltar a rir e a estar felizes como já tivemos na nossa vida, temos essa experiência. Muito obrigada. Obrigada. E agora passar ao Dr. João Galvão. Muito obrigada. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado pelos vossos comentários. E um grande obrigado à professora Manuela Grazina também pelo pequeno desafio que nos deixa. Deixe-me só dizer, antes de pautar muito brevemente algumas das coisas que foram ditas e que nos enriqueceram a todos, só aqui transmitir 2 comentários que retenho aqui do chat. Por um lado, o Pedro Antunes que diz muitos parabéns pela ótima conferência e pela fabulosa capacidade de comunicação. Acho que estamos todos de acordo com a sua capacidade de comunicar e que todos invejamos quem nos dera a todos ter, por um lado, o seu saber e, por outro lado, a sua capacidade de o transmitir. Um outro comentário de uma colega aqui da casa, da comunicação, a Carla Cachola, que diz: estou a adorar, esta senhora é uma luz. Obrigado ao CICAD por este momento. Obrigado à professora Manuela Grazina e, enfim, a todos os participantes por este bocadinho. Acho que foi verdadeiramente enriquecedor. Há aqui alguns desafios que ficam, mas há algumas ideias-chave que eu gostava também de pontuar pelo facto de nós neste momento estarmos na fase inicial de construção do nosso plano estratégico para a década que aí vem, em que já estamos, aliás. E a questão da literacia é uma questão central que incluímos já nas ideias fulcrais na construção deste plano. E foi tão bom ter aqui o ênfase que foi colocado na literacia, no conhecimento, e que se prende também com outras coisas, como o facto de, como foi dito pela professora Manuela Grazina, a escolha de experimentar é livre. Portanto, você tem que atuar a montante do momento de fazer esta escolha. Depois há outras ideias que eu considero interessantíssimas, esta do substituir a memória do prazer de consumir pela memória do prazer de não consumir, porque é impossível a gente substituir o prazer de consumir por coisa nenhuma. E isto remete-nos então para o seu desafio, que claro, é só o reconstruir a sociedade em que vivemos. É coisa pouca. É coisa pouca. Mas nada impede que nos movimentemos no sentido de acompanhar, de facto, essa necessidade e que todos nós identificamos nos nossos doentes, nas pessoas que acompanhamos, como uma necessidade fulcral num processo de mudança, é ter alguma coisa a que se agarrarem, é ter alguma coisa que lhes dê prazer, e isso pode ser realmente a arte, música ou uma atividade profissional, mas que não lhes seja imposta assim a martelo. Temos que encontrar as potencialidades que as pessoas possam ter dentro de si, que se calhar elas próprias não conhecem bem. Um papel fulcral dos profissionais que trabalham nesta área é estar também como copiloto da vida destas pessoas, tentando encontrar de facto o melhor caminho. Nosso papel é muitas vezes o dizer acelera, é como o pendura do carro de ralis, acelera agora, curva à direita, atenção, olha que a curva é mais apertada do que isso, tens de ter mais cuidado, às vezes há acidentes, mas é evidente que eles ocorrem muito menos quando há um pendura a ajudar o condutor. Eu não posso deixar também de partilhar aqui uma historieta que tem a ver com esta história dos triggers, dos gatilhos, de que a professora Manuela Grazina falou. Eu lembro-me de uma história de já há muitos anos, no Cato de Olhão, em que íamos receber uma doente que estava parada de consumos para aí há uns 3 anos e que foi ao Cato fazer uma visita mais ou menos de cortesia, de dizer à equipa estou bem, estou não sei o quê, ia ter com o enfermeiro Malta e comigo para contar como é que estava. Tinha parado os seus consumos de heroína havia já bastante tempo. Sentou-se na sala de espera
para ser atendida e alguém tinha tido uma ideia, que depois constatámos que tinha sido uma triste ideia, de pôr na parede da sala de espera um cartaz alusivo à prevenção, creio que da hepatite C, já não me lembro se era da SIDA, se era da hepatite C, um cartaz com uma seringa. E a rapariga ficou ali uns minutos, um quarto de hora por aí, sentada na sala de espera e não conseguia tirar os olhos da seringa. E de repente levanta-se, sai porta fora e foi ao bairro de Uso consumir. E recaiu porque houve ali um gatilho que lhe fez reavivar memórias, seguramente algumas memórias dolorosas, mas alguma memória de prazer terá sido, porque alguém que tem um processo de paragem já tão prolongado, houve ali, enfim, alguma coisa de muito sério que passou. Felizmente, pouco depois, apareceu a pedir ajuda novamente, a dizer, olha, aconteceu-me isto, quando foi ela que nos contou, exatamente a história do gatilho que tinha ocorrido e de como a recaída tinha acontecido. Bom, também já me estou a alongar demais, eu acho que já muito foi dito e de forma brilhante. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, professora Manuela Grazina. Obrigada. Graças à tua moderação, que foi excelente também. Obrigada. Todas as questões que foram colocadas, quer por escrito, quer oralmente, pelas pessoas que estão a participar, que foram cerca de 300, não é? Lúcia, foram cerca de 300, hoje, 300 participantes. Os inscritos eram mais alguns, mas penso que em termos de participação efetiva, acho que isto foi mesmo o recorde. É mesmo um grande cartaz que tivemos hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco, por ter partilhado o seu saber e a sua brilhante forma de o comunicar. Muito obrigado a todos. Até breve, até uma próxima, e a Lúcia se calhar vai anunciar já o que se segue nos próximos tempos em termos de conferências. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Também agradeço à professora Manuela Grazina e à doutora Graça e ao doutor João Golão também por ter estado aqui connosco, por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras, de informação e conhecimento. E de facto neste momento que falámos tanto de emoções e da parte de termos também aqui uma amizade aqui nesta sala. Acho que foi mesmo, como se nos dizer, cereja em cima do bolo. Tivemos de facto então os 300 participantes em sala e os restantes irão ter acesso à gravação deste evento. E ainda não temos ainda o nome exato da próxima videoconferência, que será em abril, mas em breve será divulgada nas redes habituais de comunicação e também já teremos algumas agendadas depois para maio sobre o tema do álcool, portanto mantenham-se atentos que em breve terão acesso então à temática da próxima videoconferência. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Até breve. Até breve. Até breve. Obrigada. Amanhã.